Galera, eu não sei se vocês têm percebido esse tipo de coisa. Não tem nenhum problema em a gente não conhecer uma palavra e usar ela de forma errada. Eu faço isso muitas vezes. Mas a partir do momento que você sabe o significado de uma palavra, se você usar essa palavra como com um sentido errado dela, ou você é mal intencionado, ou você é estúpido. Então, não faça isso. Não seja irresponsável de ficar passando essa coisa para frente. Tá virando uma modinha a palavra assertivo com um sentido de ser mais de certo, de ser mais certo. E isso não é o significado da palavra, senão seria com C. E não existe assertivo com C, gente. Eu peguei aqui, eu já falei sobre isso algumas vezes e as pessoas continuam. Algumas pessoas que eu conheço continuam não dando atenção para isso. Mas talvez elas pensem que eu esteja errado. Eu peguei alguém que tem mais autoridade aqui, né? A Veja, além de um dicionário que eu já li da outra vez. E eu vou colocar esse link da Veja, de um artigo ótimo da Veja sobre esse assunto, na descrição, mas de qualquer forma eu vou ler aqui para os preguiçosos. Então, se você ainda usa a palavra assertivo como sendo o cara faz isso porque ele tem resultados mais assertivos, tá errado, tá errado. Pense nisso, procure, não vá só por mim, vai olhar num dicionário, não vai olhar num dicionário online se você não confia, vai olhar num dicionário impresso, Aurélio, sabe? Porque não dá mais. Eu tô indignado com essa parada. Eu vou ler o artigo para quem é preguiçoso, para quem não é preguiçoso e quiser ler, pode parar o vídeo por aqui. Ser assertivo tem a ver com estar certo? Você já escreveu sobre o uso de assertivo, que vem de asserção, afirmação enfática, como se fosse uma declaração acertada? Esse uso vem se generalizando nas empresas numa tentativa de sofisticar o discurso, como a nível de, como se a palavra viesse de certo e fosse escrita assertivo com C. Exemplo, esse dado é assertivo, porque foi colhido paraná, paraná. Não existe isso, gente. Você já escreveu... isso iria para o início. Agora eu vou continuar aqui o artigo, que é maravilhoso, gente. Vou colocar o link aqui. Mais do que uma consulta, Petrúcio, que foi o leitor que escreveu para a Veja, traz uma informação para mim, nova, uma informação nova para mim, sobre uma área a qual pouco tempo tenho que... sobre uma área a qual pouco tenho me exposto nos últimos anos, a dos modismos de linguagem que ferramentam o ambiente corporativo. Petrúcio é assertivo. Isso quer dizer que faz uma afirmação categórica. O uso equivocado da palavra assertivo, garante ele, vem se generalizando nas empresas. E eu concordo, eu, Marcelo, concordo com ele. Como toda asserção, esta pode ser verdadeira ou falsa. Isto é, corresponder ou não a fatos, mas seu autor assume responsabilidade por ela. No mais, claro, o que o leitor afirma é indiscutível. Assertivo não tem nada a ver com certo. E um dado jamais poderá ser assertivo, pela razão singela de que dados não assumem responsabilidade por nada. O que me leva a acreditar, de saída, no acerto da assertiva de Petrúcio. É o fato que, conhecendo um pouco o patuá corporativo, já vi a ignorância e a mistificação se combinarem para produzir deformações muito semelhantes. E nunca cruzei com o adjetivo assertivo escalado à força do papel sinônimo de acertado. Só uma observação do Marcelo aqui. Ele nunca viu, eu vejo pra caramba ultimamente. Bom, esse artigo é de 2020, mas ultimamente o que eu tenho visto de pessoas, inclusive que eu admiro, que são super competentes nas suas áreas, mas que usam essa palavra da forma errada, não está escrito. Voltando. Faz tempo que eu observo que o sentido da palavra ganhou no vocabulário especializado dos profissionais de recursos humanos.
e que se relaciona apenas de modo tênue com o seu significado na linguagem corrente. Em princípio, nada de errado nisso. O problema é que a assertividade passou a nomear um feixe tão amplo de qualidades supostamente necessárias a bons profissionais, especialmente a líderes, que ganhou ares fetichistas. Tudo indica que foi esse o primeiro passo no caminho que leva ao erro observado por Petrúcio. A assertividade é a habilidade social de fazer afirmação dos próprios direitos e expressar pensamentos, sentimentos e crenças de maneira direta, clara, honesta e apropriada ao contexto, de modo a não violar o direito das outras pessoas, ensina a Wikipedia. E eu diria aqui que assertivo, eu ouvi isso de um vídeo, que eu não vou saber o nome agora da pessoa, uma menina que estava falando. Eu ouvi que assertivo é saber dizer não sem brigar. E eu adoro essa definição, porque isso é muito certo. Aí não é assertivo, isso é muito certo. Voltando. A postura assertiva é uma virtude, pois se mantém no justo meio termo entre dois extremos inadequados. Um por excesso, que é a agressão, outro por falta, que é a submissão. Ser assertivo é dizer sim e não quando for preciso, que é a história que eu falei de não brigar, falar não sem brigar, né? Sem criar uma guerra. Voltando. Tudo bem, mas diante de qualidades tão cintilantes, não fico admirado de encontrar num desses fóruns da internet esta pergunta de dolorosa ingenuidade. O que é ser assertivo? Seria uma pessoa boa? Pior do que isso, só a resposta que acabou eleita como a melhor nesse fórum, né? Assertivo designa aquela pessoa que procura manter uma certa ordem no que diz, respeito a vários aspectos da vida. É assertivo aquela pessoa que cobra do outro aquilo que é justo, que paga suas contas em dia, enfim, procura ser justa. E quanto a ser boa, sim, principalmente com ela mesma, pois a assertividade é a base de uma vida justa e equilibrada. Gente, só para quem não captou isso aqui, ele está dizendo que isso aqui é a resposta errada, tá? Então, só da pessoa ser boa ou não, a dúvida só é pior essa resposta dada como a melhor, num fórum que ele encontrou nas pesquisas dele. Pois é, a assertiva é a pessoa que paga as contas em dia. Depois disso, o assertivo acertado não parece um problema menor, é o que ele afirma terminando aqui o artigo sensacional dele. Esse artigo é por Sérgio Rodrigues e ele foi atualizado em 31 de julho de 2020. Eu vou deixar o link. Ele tinha sido publicado em 2012. Caramba, faz 20 anos. Não, 10 anos. Eu vou deixar o link desse artigo aqui na descrição desse vídeo, beleza? E, gente, vamos parar de usar assertivo como certo. Eu tô até com medo eu acho linda essa palavra, ótimo o significado dela, eu sou assertivo. E eu não gosto de usar essa palavra, infelizmente, porque as pessoas não estão sabendo o significado dela. De tanto que disseminaram esse significado errado. E aí o que acontece é que eu paro de usar essa palavra para não acharem que eu estou falando sobre outra coisa. Quando eu estou falando de ser assertivo, eu estou falando de ser direto, de ser prático na linguagem, na forma de ser e dizer para a pessoa o que eu penso sem medo de deixar ela magoadinha. É isso. Então, vamos parar com isso. Vamos publicar mais coisas a respeito disso. Vamos falar sobre isso. Que tal a gente criar uma onda de dizer que assertividade não é acerto? É isso que a gente precisa, gente. Bora pra cima?